Bom, nós estamos de volta, esse é o nosso terceiro bloco do nosso ponto de vista, recebendo hoje aqui na TV Sol o deputado Hugo Mota. Deputado Hugo Mota, nós vamos tratar com o político Hugo Mota, né? Político Hugo Mota, eu queria uma avaliação do deputado Hugo Mota sobre reforma política. Na minha visão, eu achei uma reforma um tanto quanto light, esperava mais da nossa reforma política. O que é que o deputado Hugo Mota trabalhou com relação à reforma política e que avaliação o deputado faz da reforma política que já vai vigir nesse ano de 2016? Olha, a avaliação que eu faço é que nós não tivemos uma reforma política, nós tivemos uma reforma eleitoral. Reforma política é quando você consegue concretizar mudanças realmente profícuas e mais profundas. Aquilo que esperava no início, que a Câmara tivesse a maturidade e a condição de fazer junto com o Senado Federal, mas que infelizmente não foi possível diante do pluripartidarismo e principalmente da pluralidade de representações que o Congresso Nacional hoje vive. Eu entendia no início que a reforma política ela teria grandes avanços, mas infelizmente os avanços foram muito poucos. Quando eu falo que foi uma reforma eleitoral, é porque nós conseguimos reduzir o prazo de 90 para 45 dias. Você pôde ali se debater sobre algumas mudanças no que diz respeito à doação de campanha. E, enfim, mudanças realmente muito pequenas para aquilo que nós esperávamos que pudesse acontecer. A minha avaliação é que o Congresso poderia ter ido mais além. Eu entendo que os partidos políticos poderiam ter dado, sem dúvida alguma, contribuição maior para que o país pudesse evoluir, não só na representatividade política no Congresso, mas também nos estados e municípios. Eu entendo que o país precisa de uma reforma mais profunda, mas paciência foi o que deu para ser feito. As votações elas não tiveram sucesso quando se tratava de grandes mudanças. As votações elas sempre necessitavam de um quórum maior, porque muitas delas se tratavam de propostas de emenda à Constituição. E nós vimos ali que muitas vezes quando o interesse dos partidos, principalmente partidos menores, eram colocados minimamente em xeque, esses partidos se voltavam contra e por ter hoje uma parcela considerável da representação no Congresso Nacional, as mudanças propostas não tiveram, infelizmente, conseguido ter o seu curso normal, tendo a votação aprovada na Câmara dos Deputados. Então, acredito que nós perdemos uma grande oportunidade de contribuirmos para que as eleições pudessem ser não só eleições mais limpas e transparentes, mas para dar cada vez mais a condição do eleitor escolher melhor a sua representação para que ele possa apostar no seu futuro, no futuro da sua cidade, no futuro do seu estado, no futuro do seu país. Deputado Hugo Mota, nas perspectivas que eu faço para 2016, o deputado tem duas situações complicadas no Congresso Nacional. Na sua volta do recesso, você terá pela frente dois impedimentos básicos que passarão, claro, pela Câmara Federal. O impedimento do seu presidente, que é do PMDB e tem uma relação muito boa com o deputado, que é o deputado pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e aí tem a presidente Dilma Rousseff, que ainda é parte, apesar dos problemas, ainda é parte integrante de uma conjuntura junto do seu partido PMDB. Como é que vai se comportar Hugo Mota diante de duas situações dessas? Olha, o primeiro ponto, a situação envolvendo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ela precisa ter um desfecho no Conselho de Ética, que é onde está sendo tratada a denúncia por parte de quebra de decoro do deputado Eduardo Cunha. Nós temos que aguardar qual será o desfecho do Conselho de Ética. Ao termos esse desfecho, saberemos nos posicionar de acordo com a nossa consciência e com aquilo que acreditamos ser o melhor para o país. Com relação à presidente Dilma, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que a presidente não só ganhou um fôlego, uma sobrevida, isso é claro, é dito aí por todos os analistas que tiveram a oportunidade de falar sobre o assunto, de como isso irá acontecer, como isso irá se dar na volta do recesso. Quem vai dizer acima de tudo, a conjuntura econômica do país. A presidente Dilma ela precisa apresentar uma reação econômica, porque não dá para o país ficar mais um ano paralisado, como infelizmente ficou no ano passado. O ano 2015 ele foi todo realmente permeado de crises
institucionais, crises morais envolvendo setores do governo, crise política, crise econômica e um cenário onde o país realmente perdeu o grau de investimento, o país terminou o ano de maneira realmente preocupante. Nós esperamos agora em 2016 recuperar, sem dúvida alguma, a credibilidade, principalmente perante a economia. A presidente Dilma precisa ter a responsabilidade de reagrupar a sua base, ela precisa sinalizar politicamente, os ajustes e mudanças que o país precisa passam por decisões políticas do Congresso Nacional e nós entendemos que a presidente deve, sem dúvida alguma, se quiser realmente promover esses ajustes, ter a responsabilidade de dialogar mais com o parlamento, de poder, sem dúvida alguma, ter um canal de interlocução direto para que todos possam se unir, não só em torno do seu governo, mas em torno do país que depende nesse momento dos seus homens públicos. Deputado Hugo Mota, o deputado tem sido aberto nesse aspecto quando defende a permanência da presidente Dilma Rousseff à frente da presidência da República. Nós sabemos que o PMDB, que é o seu partido, tem o vice-presidente Michel Temer, mas é o partido, na minha visão, mais dividido que existe na história desse país. Toda a vida o PMDB foi muito dividido. E agora me parece que bem mais. Se melhorarmos a economia agora nesse início de 2016, essas forças políticas do PMDB sustentarão ainda a presidente Dilma Rousseff? Olha, eu entendo que esse processo de retirada ou não da presidente do poder, ele passa por uma discussão muito mais ampla. Não depende só do PMDB essa discussão se a presidente Dilma sofrerá o processo de impeachment ou não sofrerá. Claro que o partido tem uma força considerável nessas decisões, por ser um partido com uma representatividade forte, não só na Câmara, como também no Senado Federal. Mas que essa discussão, ela não pode ser tratada só de acordo com o interesse do meu partido, PMDB, e sim como interesse do país. Eu sempre disse, antes do acolhimento por parte do presidente Eduardo Cunha do processo de impeachment, que esse processo ele não ajudaria o país. Eu não aprendi a fazer política achando que instabilidade gera estabilidade. Eu acho que instabilidade gera mais instabilidade. Então, o que o país precisa nesse momento é estabilidade. O país precisa estar estável para poder enfrentar as suas dificuldades e, acima de tudo, poder vencer os desafios que são postos a todos os setores hoje do nosso país. Então, eu sempre fui contra a abertura desse processo. O processo sendo aberto, aí a discussão ela passa a ser outra, porque nós temos que saber o que o resultado dessa discussão trará de benefício ou trará de prejuízo para o país, para o Brasil. Nós temos que ter essa discussão feita de maneira muito responsável. E o PMDB, ele será, sem dúvida alguma, e na minha avaliação pessoal, um partido que terá a responsabilidade de decidir aquilo que for melhor para o Brasil. O Brasil precisa se recuperar, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver. O país não aguenta mais ficar muito tempo com essa crise econômica permeando todos os setores da sociedade, do mais carente ao mais abastado, da maior empresa à menor empresa, do menor comerciante ao maior comerciante, porque sem dúvida alguma os impactos que isso traz no que diz respeito a desemprego, a inflação, a retração econômica, afeta a vida de todos nós. Do norte a sul do país, todo mundo sofre. Não há aquele que esteja imune a uma crise econômica de grandes proporções. Por isso que, nesse momento, a classe política precisa ter essa responsabilidade. E a presidente Dilma, na minha avaliação, com esse fôlego que ela ganhou, ela tem que usar esse balão de oxigênio que foi dado a ela, para ela poder reagrupar politicamente as forças, demonstrar principalmente para a economia e para a sociedade o esboço de uma reação econômica e poder dizer, não, olha, nós erramos em certos pontos, mas a partir de agora nós queremos consertar e reconhecemos, damos aqui a mão à palmatória de que nós precisamos da união dos partidos políticos, da união de todos os setores para que a gente possa recuperar o nosso país, que é aquilo que eu entendo que é o melhor para todos nós. Eu mesmo torço todos os dias para que as coisas possam se acalmar e o país possa retomar o crescimento. Primeiro, porque nós somos totalmente dependentes
das ações do governo federal. Quando eu falo nós, a região, a sociedade, o povo que eu represento, o sertão da Paraíba, nós temos aqui dependências totais desses programas do governo federal. Quando o governo atrasa o repasse, você vê aqui em Patos, por exemplo, nós falamos há pouco sobre as obras que estão paradas, repasses de recursos para pagamentos de folhas de pessoal, não só de Patos, mas de outros municípios, sofrendo também atraso. Nós não temos outra arrecadação. Nós não somos uma região que tem, por exemplo, ICMS alto ou outras fontes de impostos. Nós dependemos do repasse do governo federal. Quando esse repasse falha, quando o governo federal vai mal, por consequência, nós temos ali a tendência de sofrer muito mais do que outros municípios que têm outras receitas que também estão sofrendo. Então, por isso eu entendo que as coisas precisam se acalmar e a presidente Dilma precisa demonstrar reação, precisa demonstrar, acima de tudo, confiabilidade na recuperação econômica do país. Deputado Hugo Mota, eu vou trazer agora o deputado para a realidade da Paraíba. Eu vou citar um exemplo do senador José Targino Maranhão, que esteve aqui conosco em Patos, e num discurso disse que o futuro do PMDB estaria nas mãos do deputado Hugo Mota. E cheira um ciúme danado na Paraíba. E na política, ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Então, eu queria saber do deputado Hugo Mota, sua convivência com o PMDB da Paraíba hoje, como é que ela é? De repente, veneziano não gostou, outros pré-candidatos também não, acharam que ele estava ali lançando para governo do Estado. Como é que foi aquele momento? Não, só em ter o seu nome lembrado, Silvio, pelo seu partido, pelo presidente do seu partido, para mim já é uma honra. Eu me senti realmente muito feliz de ser aí um dos nomes que o PMDB tem, diante de todos os outros, com condições de poder colocar o seu nome à disposição do partido, não só para disputar a eleição do governador, como também para exercer qualquer uma outra função importante que o partido venha a lhe delegar. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo, demonstra que a nossa atuação política coerente dentro do partido faz com que tenhamos esse reconhecimento. Vejo também que o nosso trabalho é quem tem respaldado essas citações. O respaldo vindo ao nosso nome, ele vem através de uma atuação política pautada na seriedade, no compromisso, na luta diária de poder fazer sempre mais em prol dos municípios, em prol da sociedade paraibana. E daí é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando. Essa mosca azul, ela não me pega porque eu não me envaideço com essas situações. Eu entendo que isso é um estímulo para que continuemos trabalhando. A eleição de 2018 está muito longe, ela passa por 2016, eu quero poder ajudar o partido a se fortalecer esse ano, poder eleger o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, poder ver, sem dúvida alguma, o PMDB sair fortalecido, para a partir daí ter condições de projetar o seu futuro e poder aí vir a disputar novamente o governo do Estado. Com relação aos nomes, no momento certo, acredito que ainda está, repito, um pouco distante da eleição, o partido saberá escolher, precisa também debater com os demais partidos, precisa se montar uma aliança programática. Nós estamos hoje na linha de coalizão e na base de apoio do governador Ricardo Coutinho, que tem feito um grande trabalho aqui na Paraíba, apesar de todas essas dificuldades enfrentadas pelo governo do Estado, tem conseguido continuar inaugurando obras, cumprindo também, assim como faz a prefeita Francisca Mota, o seu papel de pagar em dia os seus compromissos, não só os funcionários, mas os fornecedores do Estado, o que dá à Paraíba uma condição melhor do que outros estados. E no momento certo, aí sim, na hora em que se for tratar de eleição, vamos tratar com naturalidade, com maturidade, para que sejamos sempre aquelas pessoas que decidem em pró do Estado da Paraíba. Então eu estou muito tranquilo, mas que me senti muito feliz em ter o nosso nome lembrado pelo presidente do PMDB, o senador Zé Maranhão. Como nossa última pergunta, a gente tem que encerrar o bate-papo aqui com o deputado, 2016 também será marcado por eleições municipais e Patos também terá mais uma eleição pela frente. Apesar dos problemas da nação, Patos terá, e como também os 200 e poucos municípios da Paraíba também terão suas eleições. Deputado, específico para a cidade de Patos, deputada Francisca Mota, que agora é prefeita Francisca Mota, vai para o seu processo de reeleição? Olha, o PMDB tem a tranquilidade de decidir isso no momento correto. Quando eu lhe digo que nós estamos passando por dificuldades, é porque nós queremos focar nesse momento no trabalho. Acredito ser um desserviço à cidade de Patos discutir a eleição
de maneira precipitada. Se nós partirmos para discutir a eleição e decidir sobre candidatura ou não nesse momento, nós vamos puxar o processo eleitoral para ser discutido agora e a cidade passará a viver um clima de eleição e será esquecida no que diz respeito à parte administrativa. O nosso foco no momento é trabalhar. O que eu posso garantir é que o PMDB terá candidato. Nós iremos trabalhar para apresentar uma candidatura. Claro que dialogando com os demais partidos, dialogando com os partidos que compõem a base aliada e a partir daí montando um projeto político-administrativo de maneira democrática com esses partidos que têm a condição de contribuir para o crescimento da cidade. Então, no momento correto, nós vamos tratar de eleição, porque agora a ordem e, acima de tudo, o que a população espera dos políticos é realmente o trabalho para vencermos todas essas dificuldades enfrentadas pelos municípios e estados brasileiros. Deputado, queria agradecer a sua presença aqui conosco, deixar o espaço final para o amigo se despedir dos nossos telespectadores do nosso ponto de vista. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, parabenizar todos que fazem a TV Sol por esse importante investimento na comunicação da cidade de Patos, e parabenizar pelo programa Ponto de Vista, agradecer pelo espaço, dizer que estaremos sempre à disposição para estarmos aqui fazendo esse bate-papo, a oportunidade também de prestar contas do nosso trabalho e podermos mostrar ali à população aquilo que nós estamos fazendo em Brasília para representar bem a cidade de Patos, o sertão e a Paraíba. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. E o nosso Ponto de Vista volta na semana que vem, teremos mais um convidado. Um abraço a todos e estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até lá.